Sejam bem-vindos a mais um estudo da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo André e eu sou o seminarista da igreja. Nesse vídeo nós daremos continuidade à série de estudos intitulada A Vida na Selva. No vídeo de hoje nós continuaremos a responder a pergunta: por que é tudo tão difícil? No último vídeo nós já vimos que foi porque nós escolhemos assim. Quando eu digo que nós escolhemos assim, é porque nós estávamos em Adão. Adão era o nosso representante, o cabeça federal. As escolhas que Adão fez refletiram nas nossas escolhas e refletiram na nossa vida hoje. Também é popular dizer por aí que se fôssemos nós no lugar de Adão, nós faríamos exatamente a mesma coisa. Escolheríamos o pecado. E por causa do pecado, agora nós fomos retirados do local da habitação de Deus, o Éden. Isso é o que nós chamamos de morte espiritual. Agora, além de retirados da presença de Deus, o pecado causou uma desordem na criação. Nada funciona harmoniosamente, mas caminha para a destruição. Isso é o que nós chamamos de morte física. E incapazes agora de fazer qualquer coisa que tornasse possível o nosso retorno para o Éden ou para a comunhão com Deus, estamos na selva, lutando para sobreviver. Mas, embora longe de Deus, Deus não nos abandonou. Ele anunciou que Cristo seria o que nos restauraria a vida espiritual, ou seja, a comunhão com Deus, e também restauraria a vida física de forma plena, com a ressurreição para a vida eterna. Mas essa ressurreição, essa vida física e espiritual plena, não seria de forma instantânea. Agora, nós havemos de, fora do Éden, sofrer as consequências da nossa escolha. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Continuando a responder a pergunta por que é tudo tão difícil, nós veremos que é difícil porque a nossa escolha primeira trouxe algumas consequências. O primeiro efeito ou consequência que nós sofremos e que torna tudo tão difícil é porque nós estamos agora alienados de Deus. O homem natural é estranho a Deus e ele, consequentemente, aos homens. Estamos separados de Deus e há um abismo chamado pecado ou morte, da qual já falamos, que faz essa separação. O termo alienado não significa apenas estar longe de Deus. Ele é um pouco mais profundo do que ser separado da presença de Deus. No dicionário popular, significa alguém sem interesse, nem capacidade de compreender a realidade que o cerca. É alguém que evita compreender assuntos quaisquer que se relacionem com a realidade mundial, o famoso desinformado. E de forma jocosa, nós dizemos que um alienado é algum tipo de maluco, doido, alguém que sofre de alienação mental. Nietzsche, certa vez, falando sobre o conceito de pecado, disse que a igreja inventou este conceito para manter o homem sob controle, para manter o homem desmoralizado e sob o domínio da igreja. Me permita apresentar de forma breve e resumida com as minhas palavras o que ele disse. O conceito de culpa e punição, essa ordem moral do mundo, foi inventado em oposição à ciência, em oposição ao desprendimento do homem do sacerdote. O homem não olhará ao seu redor, olhará para dentro de si mesmo. Não olhará prudente e cautelosamente para as coisas a fim de aprender. Não olhará para nada, apenas sofrerá. E sofrerá de tal maneira que tenha necessidade do sacerdote em todos os momentos. Fora os médicos, precisamos de um salvador, ironiza ele. O conceito de culpa e punição, incluindo a doutrina da graça, da redenção, do pecado, é encontrada de forma insistente e sem qualquer base na realidade psicológica. O pecado, reiterando, é a manifestação suprema da autodestruição humana, sendo concebido para obstruir o avanço da ciência, da cultura e de qualquer forma de progresso e excelência humanos. O sacerdote exerce controle através da invenção do pecado. É isso que Nietzsche fala. Esse conceito de Nietzsche sobre o pecado reflete exatamente o pensamento nascido lá no final do século XIV, início do século XV, do Renascimento, onde o homem agora era o padrão máximo de todas as coisas. O racionalismo era o transcendente. A ciência possuía a capacidade de responder a
todas as questões, todos os anseios do ser humano. Se Deus não pudesse ser colocado em um tubo de ensaio e comprovada a sua existência, então deveria ser desconsiderado. Os humanistas veem essa alienação como uma coisa boa. Para eles, retirar Deus da equação e, consequentemente, o pecado, a religião, torna possível que o homem se liberte dessa mordaça chamada religião e encontre a verdadeira felicidade e prosperidade. É isso, por exemplo, que diz a música de John Lennon, Imagine. A vida realmente seria melhor se não houvesse nem céu, nem inferno, muito menos Deus. Será? A segunda consequência que torna tudo tão difícil é porque o homem natural, agora fora do Éden, perdeu a noção, a consciência do favor de Deus. O que aconteceria se nós expulsássemos Cristo da nossa cultura? É importante lembrar que essa possibilidade não é possível. Nós não podemos. Cristo é o Criador e ele não pode ser expulso. Mas o que aconteceria se a sociedade tentasse ao máximo torná-lo completamente irrelevante e distanciá-lo para o mais longe possível? Em um mundo sem propósitos divinos, não haveria categoria de bem ou mal, seríamos deixados em um mar de indiferença impiedosa, numa espiral em que Deus e sua bondade nos seriam como que estranhos. O famoso ateu britânico Richard Dawkins admitiu a respeito de um mundo sem Deus. Veja o que ele disse. Em um universo de forças físicas cegas e replicação genética, alguns acabarão feridos, outros terão sorte, mas em nada disso haverá motivo, nem propósito, tampouco justiça. O universo que mencionamos tem as exatas propriedades que devemos esperar dele. Se, no fundo, não houver desígnio, propósito, mal ou bem, nada, exceto uma cega e impiedosa indiferença. O DNA não tem conhecimento nem se importa. O DNA simplesmente é, e nós dançamos conforme a música. Desse pensamento, não de Dawkins propriamente dito, mas desse conceito de uma existência natural, apenas pelo DNA, da vida como uma sucessão de fatos aleatórios, dos quais vamos vivendo até chegar ao fim. Somando ao fracasso de encontrar a prosperidade e felicidade, ganha popularidade o niilismo. Nietzsche identificou o niilismo como uma consequência da morte de Deus e da rejeição dos valores tradicionais ou morais. No entanto, ele viu o niilismo não como um problema, mas como uma oportunidade para a reavaliação e criação de novos valores. O problema é que se tirarmos os valores morais, ou conforme diz as Escrituras, a lei de Deus gravada no coração do homem, o que sobra? Desesperança, frustração e desespero. Mas na busca de uma nova esperança, de novos propósitos, surge o neonihilismo, que de forma geral diz: se não há nenhum padrão moral dogmático, se cada um faz o que pensa ser certo ou elabora o seu código de conduta próprio e vive a sua vida miserável apenas aguardando a morte, então pelo menos vamos deixar uma boa impressão. E é o que vemos na sociedade hoje. Os estilos extravagantes para deixar a sua marca, o consumismo exacerbado, a busca por aceitação, por exemplo, de todos os gêneros, estilos, pensamentos, de forma igual e absolutamente verdadeira. A imagem agora é tudo. Na série de filmes Jogos Vorazes, vemos esse conceito sutilmente apresentado. Quando os ofertados dos distritos estão na capital se preparando para os jogos, os treinadores, os conselheiros e até mesmo o repórter e comentarista que os entrevistam têm um estilo totalmente chamativo de roupas, maquiagens, acessórios. Afinal, a morte é o que resta. Então, pelo menos deixemos uma boa impressão, pois assim teremos a aceitação ou o reconhecimento dos outros. O resultado? O mesmo: desesperança, frustração e desespero. Considere o que Colossenses 1, de 15 a 17, diz acerca de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Cristo é a imagem perfeita do Criador. O homem natural busca incansavelmente por uma imagem, mesmo sem saber que essa imagem é a imagem do Criador. Se Cristo é o Criador de todas as coisas e nele
tudo subsiste. Então, negar esse favor de Deus em sustentar e manter todas as coisas para podermos encontrar nele uma imagem para replicarmos de forma a encontrar alegria e sentido de vida é perder de vista o favor de Deus. E o terceiro e último efeito que torna tudo muito mais difícil é que nós temos agora na selva o nosso malvado favorito. Certamente você já ouviu a expressão "nem tudo é tão ruim que não possa piorar"? Pois é, além de estarmos alienados de Deus, perdemos de vista o seu favor em Cristo, nós nos tornamos conspiradores com a serpente. Somos agora rebeldes declarados a Deus. Somos inimigos de Deus e estamos em franca batalha contra tudo o que diz respeito a Ele. Por isso, nós negamos a sua existência, tentamos tirá-lo da equação, procuramos outras formas de encontrar a felicidade e um propósito de vida. Em outras palavras, tentamos criar o nosso próprio Éden, buscando comunhão com um Deus que criamos para nós mesmos. E esse Deus somos nós mesmos. Como diz um poeta, em meu orgulho vão, a mente desfocada, vejo os feitos de Deus como se fossem meus. A Bíblia nos descreve em Efésios 2:3 como filhos da ira. E a única coisa que Deus tem para nos dar é a sua ira, ou Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 6, Paulo nos diz que Cristo, quando nós ainda éramos moralmente fracos, morreu a seu tempo pelos rebeldes. Mas para nós, os eleitos, e só para os eleitos que Deus escolheu desde a eternidade, Cristo morreu para pagar a dívida que temos diante de Deus, ocasionada pela nossa rebelião. E quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, foi um sinal para o mundo inteiro de que o pagamento de Cristo foi suficiente. A verdade é que somos como um cliente parado em frente a uma vitrine, olhando para um produto que jamais conseguiríamos comprar. Imagine se um indivíduo generoso dentro da loja percebesse o nosso olhar fixo em nossa expressão de desejo, então comprasse o produto, saísse da loja e nos entregasse gratuitamente. Nós recebemos esse presente. E com esse presente que chamamos de graça salvadora, não somos mais inimigos de Deus, mas agora somos filhos e irmãos uns dos outros em Cristo. Temos agora uma família que se reúne pelo menos uma vez na semana para agradecer a Deus pela redenção em Cristo. Temos irmãos que nos ajudam a seguir adiante, porque aqui é ainda tudo muito difícil. Podemos juntos auxiliar-nos mutuamente. Precisaremos constantemente voltar a Cristo como a fonte de significado e propósito da nossa vida. O que a Bíblia descreve em João 15:14, como permanecer nele. Por mais difícil que essa vida possa ser agora, em vez de permanecermos separados de Deus e de suas bênçãos, temos um relacionamento restaurado com Ele. Experimentamos seu favor e encontramos aceitação por meio de Cristo, mesmo quando continuamos a pecar, e eventualmente pecaremos. O pecado, porém, já foi pago integralmente pelo Filho de Deus. Com isso, quer dizer que conseguiremos evitar viver na selva? Não, de modo nenhum. As consequências de Gênesis 3 continuarão até o dia em que Cristo voltar. Mas podemos viver bem na selva e podemos ter confiança e esperança, pois sabemos que Jesus está nos guiando e nos manterá seguros nele, até chegarmos do outro lado. E agora, mesmo aqui na selva, nós poderemos cantar: firme, então minha alma, e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Firme, então, minha alma, e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Firme, então, minha alma, e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança, e em seu amor, enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz, e meu espírito descansará somente em ti. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça também de abençoar alguém com esse vídeo, compartilhando o link. Deixe também nos comentários as suas dúvidas e considerações. Nós queremos saber se o conteúdo tem sido edificante e relevante para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que seja notificado dos próximos estudos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembre-se,
É tudo tão difícil, mas em Cristo conseguiremos vencer, pois Ele mesmo já venceu por nós. Tchau, tchau.